Imagine caminhar por um desfiladeiro estreito, em meio a penhascos de pedra vermelha, quando de repente surge diante de você a fachada de um templo magnífico esculpido na montanha. Seria como tropeçar em um portal para o passado, como uma civilização antiga conseguiu talhar uma cidade inteira nas rochas do deserto, e por que ela foi esquecida por séculos. Nesta jornada, vamos explorar Petra, a misteriosa cidade perdida, em uma viagem no tempo repleta de maravilhas arquitetônicas, segredos de engenharia e mistérios arqueológicos. Petra fica escondida entre os cânions de arenito rosado do deserto da Jordânia, uma cidade literalmente talhada na pedra. Suas construções, templos, túmulos e até um teatro foram esculpidas à mão nas falésias, de cima a baixo, em detalhes impressionantes. A mais famosa delas é Al-Khazne, o Tesouro, uma fachada monumental que os beduínos batizaram assim pela lenda de que esconderia riquezas de um faraó. Originalmente, essas obras não exibiam apenas a cor natural da rocha. Muitas fachadas foram cobertas de estuque e pintadas com cores vibrantes na antiguidade, criando uma vista ainda mais deslumbrante que desafiava a aridez ao redor. Não por acaso, Petra ficou conhecida como a Cidade Rosa, pelo tom rosado de suas pedras, resultado da oxidação de minerais nas rochas do local. Ao amanhecer e no entardecer, suas paredes de pedra parecem incendiar-se em tons de rosa e laranja dourado. Fundada por volta do século IV a.C., pelos nabateus, um povo árabe nômade, Petra tornou-se a capital próspera de seu reino. Graças à sua posição estratégica, a cidade floresceu como um grande entreposto comercial. Caravanas de camelos chegavam de todas as partes carregando especiarias, incensos, tecidos, marfim e outros tesouros exóticos. Em suas ruas provavelmente ecoavam múltiplas línguas e culturas, da Grécia, Egito, Arábia, Índia, pois Petra era um encontro de civilizações. Essa mistura refletiu-se também na arquitetura. As fachadas ostentam colunas e adornos com influência greco-romana, evidenciando o intercâmbio cultural da época. No auge, estima-se que até 20.000 pessoas viviam em Petra, algo impressionante para uma cidade no deserto daquela era. De fato, a grandiosidade de Petra, com seus templos colossais, tumbas elaboradas e um anfiteatro inteiro esculpido na encosta, fazia dela uma joia única do mundo antigo. Uma das maiores conquistas de Petra é como ela floresceu em pleno deserto. Os nabateus dominaram técnicas engenhosas para driblar o clima árido. A cidade contava com um avançado sistema hidráulico que conectava canais esculpidos nas rochas, aquedutos e cisternas subterrâneas. Eles aproveitavam fontes perenes nas montanhas e as raras chuvas sazonais. A água era canalizada por tubulações de argila embutidas nas paredes dos cânions e armazenada em enormes cisternas impermeabilizadas. Esses reservatórios ficavam escondidos debaixo da terra para impedir a evaporação e proteger a água de inimigos. Petra conseguia manter pomares, hortas, jardins floridos e até piscinas e fontes para lazer. Imagine a surpresa de um viajante antigo ao encontrar uma cidade refrescada por canais de água corrente. Petra era um verdadeiro oásis construído pela engenharia humana. Não só a água obedecia aos desígnios nabateus, até os astros pareciam se alinhar com Petra. Muitos monumentos da cidade foram projetados em sintonia com o sol. No solstício de inverno, o sol poente ilumina diretamente um altar sagrado dentro do monastério. Era como um teatro de luz e sombras celestiais. Os construtores nabateus possuíam um conhecimento apurado do movimento do sol, comparáveis à luz que atravessa vitrais para tocar altares em grandes catedrais. Mostram o quão sofisticada era essa civilização quase esquecida. A prosperidade de Petra começou a declinar quando o Império Romano anexou a região.
Caminhos pelo mar e vias ao norte desviaram o fluxo de caravanas, reduzindo a importância de Petra como eixo do comércio. O golpe fatal veio quando um grande terremoto abalou Petra, danificando seriamente seu sistema de abastecimento de água. A vida na cidade tornou-se cada vez mais difícil. Outro sismo severo no século VI agravou a situação. Durante o período bizantino, chegou a abrigar algumas igrejas cristãs, mas já era uma sombra do que fora. Por volta de 700 d.C., Petra foi praticamente abandonada. O vento do deserto assumiu o papel de guardião da cidade silenciosa. Petra desapareceu do mapa para o resto do mundo. Os beduínos da região protegiam zelosamente o vale de Wadi Musa dos curiosos estrangeiros, por respeito às lendas que cercavam aquele lugar sagrado. Assim nasceu o mito de uma cidade perdida no deserto. Europeus e viajantes passaram séculos sem saber se era realidade ou fantasia. Petra tornou-se uma lenda soterrada pelas areias do tempo. A redescoberta de Petra no século XIX é digna de um roteiro de aventura arqueológica. Em 1812, Johann Ludwig Burckhardt, um explorador suíço de 27 anos, chegou ao sul da Jordânia em busca de pistas de antiguidades esquecidas. Disfarçado como um peregrino muçulmano, adotando o nome Sheikh Ibrahim para não despertar suspeitas, ele ouviu rumores de ruínas monumentais escondidas naquela região. Os habitantes locais eram relutantes em revelar segredos aos forasteiros. Então Burckhardt precisou de um artifício engenhoso. Fingiu ter feito uma promessa religiosa. Alegou que devia sacrificar uma cabra em homenagem ao profeta Aaron, cujo suposto túmulo ficava nas montanhas, além de Petra. Convencidos por essa história, guias beduínos concordaram em conduzi-lo pelo sinuoso desfiladeiro do Sikh, a única entrada da cidade. Um corredor natural estreito entre paredes de rocha que se elevam até 200 metros, tão fechado que em alguns trechos a luz do sol mal toca o chão. Podemos imaginar a excitação de Burckhardt enquanto avançava pelo Sikh em semi-escuridão, ouvindo apenas o eco de seus passos e o farfalhar do vento. De repente, após cerca de 1 quilômetro serpenteando pelo cânion, a passagem estreita se abriu e revelou uma visão de tirar o fôlego. A fachada gigantesca do tesouro emergiu da penumbra, entalhada na rocha rosada diante de seus olhos. Colunas, estátuas e entalhes delicados brilhavam sob o sol. Uma cena quase surreal, como se um pedaço da cidade dos faraós tivesse sido magicamente incrustado na montanha. A emoção desse momento foi registrada em seu diário. Burckhardt ficou maravilhado com as proporções e a beleza das ruínas que avistou. Porém, para não despertar a desconfiança de seus guias, que temiam que estrangeiros procurassem tesouros escondidos ali, ele conteve seu entusiasmo. Após sacrificar simbolicamente a cabra no vale em respeito à sua história forjada, Burckhardt saiu de Petra no mesmo dia, sem explorar tudo o que gostaria, mas levando ao mundo ocidental a notícia de uma cidade perdida espetacular. Suas anotações detalhadas acenderam a curiosidade de estudiosos e aventureiros, e logo Petra voltaria a receber visitantes. Agora não mais comerciantes antigos, e sim arqueólogos e viajantes fascinados em ver de perto essa maravilha esquecida pelo tempo. Petra ainda hoje guarda segredos e fatos curiosos que parecem saídos de um filme de aventura. Uma das mais intrigantes é, sem dúvidas, sua arquitetura alinhada aos astros. Acredita-se que os antigos nabateus possam ter projetado Petra como um gigantesco calendário de pedra. Estudos indicam que vários templos e túmulos estão orientados astronomicamente. Durante o solstício de inverno, por exemplo, o pôr do sol ilumina diretamente um ponto sagrado dentro do monastério, uma das maiores estruturas de Petra. Da mesma forma, outros alinhamentos ocorrem em equinócios, sugerindo que celebrações religiosas na cidade eram marcadas por esses espetáculos de luz solar. É assombroso pensar que, há 2 milênios,
Arquitetos do deserto ergueram monumentos em harmonia com o movimento do Sol, fundindo espiritualidade e astronomia. Sua tecnologia hidráulica também era considerada avançada para a época. Em pleno deserto infestado de rochas, Petra ostentava água corrente e abundância agrícola. Seus engenheiros implementaram canais e tubos que levavam água de nascentes distantes até a cidade, abastecendo dezenas de cisternas ocultas sob o chão. Essas cisternas eram vedadas para evitar perda por evaporação e até mantidas escondidas para não serem envenenadas em caso de ataque. Com essa infraestrutura, os nabateus domesticaram o deserto. Havia bosques, parreirais, banhos públicos e fontes decorativas jorrando água onde só deveria haver seca. Petra era uma mestra da irrigação antiga, capaz de envergonhar muitas cidades medievais que vieram séculos depois. Por mais explorada que Petra seja, a maior parte dela permanece um mistério. Estima-se que apenas cerca de 15% da cidade foi escavada pelos arqueólogos. Os outros 85% ainda dormem sob a areia e a pedra, intocados. Isso significa que abaixo dos nossos pés podem existir templos, casas, inscrições e artefatos ainda desconhecidos, esperando para revelar novos capítulos da história nabateia. E as surpresas não são só teoria. Em 2016, pesquisadores analisando imagens de satélite fizeram uma descoberta incrível. Encontraram uma enorme estrutura enterrada nas proximidades do centro de Petra, com um platô de 56 por 49 metros, rodeado de colunas e uma grande escadaria. Essa plataforma monumental, escondida em plena vista, passou despercebida por séculos e não tem paralelo conhecido em Petra, indicando que a cidade perdida ainda não revelou todas as suas maravilhas. Quantos segredos semelhantes ainda aguardam debaixo das areias jordanianas? Visitar ou imaginar Petra é experimentar uma verdadeira viagem no tempo. Suas pedras milenares narram a ascensão e queda de uma civilização engenhosa, conectada ao mundo antigo e, ao mesmo tempo, isolada em um vale secreto. Cada fachada esculpida, cada canal antigo ou alinhamento solar, nos faz perguntar quão avançados eram esses nossos antepassados e quanto do seu conhecimento se perdeu. Petra nos fascina não apenas pelo que podemos ver, mas pelo que ainda não sabemos. 85% da cidade permanece oculta, e novas descobertas continuam a emergir, desafiando o que pensávamos saber sobre os nabateus e sobre a capacidade humana há 2 milênios. Ao contemplar Petra, somos levados a refletir sobre o mistério das tantas outras cidades e sociedades antigas que desapareceram sem registros. Que outras Petras, centros brilhantes de cultura, ciência e arte, ainda jazem escondidas pelo mundo, esperando para reescrever os livros de história? Petra, a cidade perdida esculpida na rocha, é um lembrete vivo de que o passado ainda guarda muitos segredos extraordinários, à espera de exploradores curiosos e apaixonados por desvendar os enigmas do tempo.